Você deve conhecer essas gotinhas que pingam no ouvido chamado Cerumin. Alguém deve ter te indicado, um médico, otorrino, clínico geral, pediatra, o farmacêutico pode ter falado isso para você e às vezes até a vizinha comentou: vizinha, você está surda, pinga esse remédio no ouvido, fui fazer uma lavagem com o otorrino, ajudou em muito minha audição. Será que ajuda mesmo? E também o zumbido, você que sofre com zumbido, será que compensa você pingar o Cerumin para diminuir esse zumbido que te atrapalha tanto? E vale a pena? E como usar esse remédio da forma correta? Vou te ensinar nesse vídeo, até você que mora sozinho, como pingar um remédio no ouvido sozinho também, e quando você não pode usar essas gotinhas que pode prejudicar você. Com queixas de ouvido, e pode ser queixas várias, desde ouvido tampado, diminuição da audição, zumbido, coceira, e esse paciente fala: doutor Paulo, eu acho que estou com acúmulo de cera, faça uma lavagem que isso vai resolver para mim. Será que realmente só resolve isso daí? Será que é só a cera que é o motivo desses sintomas em você? E para que serve esse Cerumin? Vou te contar nesse vídeo, tá bom? Fica até o final. Mas antes disso, queria pedir uma coisa em troca para você. Com muito carinho, queria que você fizesse o seguinte: curta esse vídeo, vai mostrar para o YouTube que você achou interessante esse conteúdo. Imagina quantas pessoas que têm a necessidade de saber essa informação, como usar, quando usar a forma correta o Cerumin, e também compartilhe com outras pessoas e se inscreva aqui no canal para receber avisos de vídeos interessantes como esse. Eu quero fazer o seguinte para vocês, quero que você me ajude a trocar essa plaquinha prateada pela placa dourada. Eu preciso de 1 milhão de inscritos, só você pode me ajudar. Escreva ali, vai me ajudar bastante, como está te ajudando nessa informação, tá bom? Então a medicação Cerumin, ele tem dois componentes principais: a hidroxiquinolona, que é um antifúngico, desinfetante, e também tem a trolamina, que vai fazer uma facilitação de lubrificar e diminuir a consistência da cera. Então vamos lá por partes. Nós todos temos cera. Eu tenho, você tem, todo mundo que você conhece tem acúmulo de cera no ouvido. E deveria ter normalmente. Cera é proteção. Cera não é sujeira. Cera protege de entrar bicho, de não coçar e de não infeccionar. Você que tem mania de usar cotonete com frequência, não faça isso. Você vai tirar a cera da região que ela deve ficar, tem a chance de empurrar essa cera para dentro, dessa forma atrapalhar a tua audição e deixar exposto o teu ouvido para infecções. Principalmente se você frequenta piscina ou praia, vai ter as otites externas. Então não use cotonete. Até convido você a deixar o link na descrição desse vídeo, um vídeo que eu provo para você que não deve usar cotonete. Eu leio a caixinha do cotonete para você ver que não é para ouvido, tá bom? Você vai ver para que é. Veja esse vídeo, tá certo? Então não use cotonete, grampo, dedo, chave. Deixa a sua cera lá quietinha, tá? Dessa forma ela vai te proteger. Mas, doutor Paulo, fica aparecendo, fica também exposto, fica chato, às vezes atrapalha a audição. Lembre, pessoal, o próprio ouvido faz uma autolimpeza. A gente conversando vai mexer nessa articulação que vai movimentando o canal e vai expulsando a cera. Por isso que às vezes, sai uma bolinha pretinha do teu ouvido. É a cera velha que está ali, que o teu próprio ouvido, o teu organismo expulsou. Lembre que a cera tem fases. Tem a fase líquida, pastosa e sólida. E a coloração muda também, de transparente, amarelinha, laranja, marrom e preta, tá? Então aquela cera mais endurecida, escura, às vezes realmente pode incomodar o paciente. Esse paciente deve vir ao médico otorrino, que é o médico especialista em ouvido, para ele retirar essa cera para você. Ele pode tirar de várias formas. Ele pode tirar através de uma curetinha no ouvido, ele pode tirar também de uma aspiração do ouvido e também através de uma lavagem de ouvido. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Como o otorrino faz, tá? Então pode ser feita a lavagem de ouvido também. Então dessa forma o médico vai te ajudar. Só que às vezes o paciente vai com uma cera muito dura, muito justa, que às vezes é difícil tirar com a cureta, com o aspirador e até com a lavagem. Daí o médico otorrino, ele vai te indicar a necessidade de usar uma medicação que vai amolecer essa cera. Um deles é o Cerumin, que estamos conversando anteriormente. Então, como ele tem um produto antifúngico, desinfetante e amolecer a cera, ele vai te ajudar bastante. Como você deve fazer? Sempre aconselho você a aquecer esse frasquinho em banho-maria, que às vezes se pingar direto no ouvido, pode estar com o frasquinho líquido de dentro gelado, vai incomodar, principalmente em crianças pequenas. Faça em banho-maria aquecer, põe na pele antes para ver se está muito quente e sempre com a cabeça deitada. Então você vai fazer a lavagem ou o procedimento nesse ouvido, então deita com outro ouvido em algum momento, numa cama, por exemplo, ou no sofá, deita ali. Pega esse para pingar aqui, e pega essa bolinha aqui que nós temos dentro do ouvido, que é o tragus, encosta ali e pinga, 1, 2, 3 gotinhas normalmente. E fica ali 5 minutos
deitado, tá, pessoal? Fica 5 minutos deitado. Não adianta você pingar e já voltar. Dessa forma não vai fazer a diferença que é necessário desse remédio. Então, você às vezes comprou o remédio à toa. Então vai lá, você pinga, como eu falei para vocês, você coloca em direção ao tragos aqui, ó, e pinga ali, ó. 1, 2, 3. E fica ali deitado 5 minutos, tá bom? Esperando, se quiser ler alguma coisa, pode ser. Se é necessário fazer dos dois lados, faça a mesma coisa do outro lado. Faz aqui, deita, em região do tragos aqui, ó. 1, 2, 3 e fica ali paradinho. 5 minutinhos também. Depois, ao voltar, pode escorrer. É normal, não tem problema algum. Algumas pessoas até colocam um pouquinho de algodão para não ter esse risco de escorrer. Mas depois que já pingou, tira o algodão, não tem necessidade nenhuma de você ficar com o algodão na rua, tá bom, pessoal? Não tem necessidade nenhuma, tá? Pode tirar o algodão daí. Outra coisa importante também, às vezes o paciente pode, associado à cera que está ali e associado ao líquido do remédio, piorar um pouco mais a audição, mas uma coisa mais momentânea, tá? Porque daí junta a cera com o líquido, fica às vezes, enche um pouquinho, fica como se fosse uma paçoca, né? E o paciente pode ter uma sensação de piorado a audição. Às vezes escorre um pouco da cera também, pode acontecer, e às vezes alivia a tua audição. Geralmente você deve pingar esse remédio uns 3 dias antes do procedimento com o teu médico otorrino. Então, se você já tem o costume de fazer a lavagem de ouvido com o médico otorrino, geralmente, pessoal, uma dica legal para vocês é fazer uma vez por ano, tá? Geralmente antes das férias que você vai para a piscina ou para a praia. Imagine que você está com um monte de cera no ouvido. Não deve limpar, como falei para vocês, não é sujeira, é proteção. Mas às vezes acumula mesmo. Você vai para a piscina ou para a praia, entra essa água no teu ouvido com a cera, daí tampa e você vai ficar meio chateado também. E se isso acontecer com você, vou deixar outro vídeo para você na descrição desse vídeo aqui, que eu ensino você como tirar essa água que fica residual no ouvido depois de piscina ou depois de praia. Assista depois, tá bom? Vai ser legal para vocês também. Então, dessa forma, você vai diminuir bastante essas queixas em você. Pinga esse remédio, então, 3 gotinhas a 2 gotinhas de manhã, à tarde e à noite, uns 3 a 4 dias antes da consulta com o teu médico otorrino. Quando você for dele, vai estar bem molinho para ele. Esse médico otorrino pode fazer a aspiração ou a lavagem de ouvido, tá? O que pode acontecer, às vezes, alguns pacientes que não deve usar essas gotinhas quando tiver perfuração de tímpano, tá? Ou você sabe disso, ou teu médico orientou você que o teu tímpano está furado. Dessa forma, o remédio vai entrar lá para dentro do teu ouvido, tá bom? Lembrando aqui, ó, que aqui é a orelha, o canal do ouvido, aqui é o tímpano, ó. Aqui é o tímpano e aqui é mais para dentro. Então, geralmente a cera fica bem nessa região. Se você empurrar com o cotonete, vai lá para trás, pode ter essa perfuração do tímpano. Se você pingar, vai lá para dentro. Então não é o ideal. É ficar só nessa região do conduto auditivo, tá? Então, dessa forma, o médico consegue fazer a lavagem, por exemplo. E como é feita a lavagem? Sempre que o médico otorrino, só para você entender como que ele faz. Ele vai colocar uma cuba aqui para você ficar segurando, uma seringa com soro morno, água morna, vai colocar no teu ouvido e vai fazer uma certa pressão para fazer essa lavagem. Mas não faça em casa isso. Já vi vários pacientes, às vezes tenta em casa fazer, machuca o ouvido, infecciona o ouvido e perfura o tímpano. Lembre, o médico otorrino ficou além da faculdade, 6 anos de faculdade e mais 3 anos de residência estudando ouvido, pessoal. Então não faça isso sem necessidade, fazer por conta. Alguém que não tem experiência, não é médico, vai fazer essa lavagem, que às vezes um procedimento super simples, super tranquilo, que é feito no próprio consultório, pode arranjar confusão para você pro resto da vida, tá? Então faça com o teu médico otorrino, que ele vai fazer para você também. Tá? Doutor Paulo, eu moro sozinho, como que eu posso pingar nesse remédio? Então uma dica qual que é? Você pega as gotinhas, pega num copo, ou então numa colher, se for o caso, que é poucas gotinhas, e pega um conta-gotas. E pega lá, então vai lá. Você pinga 1, 2, 3, tá? Uma colher ou num copinho. Uma colher talvez seja melhor, porque é poucas gotas, pouco líquido, né? Pega um conta-gotas e puxa, eu acho que fica mais fácil para você controlar. Daí você pode colocar todo esse conteúdo. Você já sabe que ali vão ser todo esse conteúdo, vão ser as 3 gotas indicadas pelo teu médico. Você pode fazer daí sozinho, né? Se você estiver morando sozinho, tá? Uma reação que pode acontecer para esse paciente que pinga o Cerumin é formar uma dermatite, uma vermelhidão, um inchaço e uma coceira, às vezes dor. Então não fique pingando assim
para evitar cera, tá? Fazer isso todo dia, sem orientação médica, num jeito exagerado, mais gotas, mais vezes ao dia e por mais dias, orientada pelo teu médico otorrino. Então pode acontecer uma dermatite, começou a doer, começou a inchar, começou a ficar vermelho, para com isso e procura logo o teu médico otorrino para ele te orientar também.